bem, já voltamos com o Folha no Ar, são 7 horas e 45 minutos em Campos, que amanhece com tempo bom, com 23 graus e tem uma neblina agora pela manhã, deixando o tempo meio parcialmente nublado, mas a previsão para hoje é tempo bom com 33 de máxima, faz 23 graus agora aqui no centro de Campos. Hoje no programa, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e também de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Estamos conversando com o Jober Almeida, ele é assessor de comunicação da delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Campos. O Jober já falou aí alguns números, e alguns comparativos, e a gente volta a conversar com ele. Arnaldo Neto, por favor. Sim, Nogueira, a gente estava conversando aqui no intervalo e me veio a ideia de... Sempre que a gente conversa sobre esse assunto de trânsito, na verdade, eu lembro dessa discussão que assisti já há algum tempo na Globo News, e o Otávio Guedes, ex-diretor de redação do Jornal Extra e hoje comentarista da própria Globo News, ele coloca o seguinte, quando fala sobre o hábito do cinto de segurança, que a geração dele tem uma resistência muito forte ao cinto de segurança, que isso é cultural, que ele, por mais seja jornalista, como eu disse, ex-diretor de redação do Jornal Extra, então é uma pessoa bem instruída, mas ele ainda tem um pouco vamos dizer, de relutância, às vezes não se acostuma a usar o cinto, mas ele não vê isso com os filhos. Ele fala que ele até se assustava com os filhos pequenos, ele ia levar os filhos à escola, já subia e era automático, subia no carro e colocava o cinto. É realmente isso, Gilberto? Tem uma questão cultural, as pessoas mais velhas têm esse hábito de não usar o cinto de segurança, e o quanto a educação no trânsito, começando cada vez mais cedo, pode ajudar a mudar esse hábito. Com certeza, Arnaldo. A gente tem uma questão cultural muito forte, né? Se a gente for analisar, o cinto de segurança de 3 pontos, ele foi concebido lá nos Estados Unidos na década de 40. Então, nós temos veículos já da década de 40 que se utilizam de cinto de 3 pontos, né, no mercado norte-americano. E aqui, talvez por uma opção, né, de custo das montadoras, até 98 não era exigido que a pessoa utilizasse o cinto de segurança, não era um item obrigatório, né, embora os veículos tivessem, mas não era um item, digamos assim, obrigatório, né. Então, obviamente que a indústria automobilística ela evoluiu nesse aspecto, né, a violência no trânsito se tornou um problema de saúde pública no país, o que obrigou, obviamente, também a mudança na legislação, né. A prova é que o Código de Trânsito Brasileiro, já trazendo essa regra, ele entrou em vigor em 98, então desde 98 o cinto de segurança ele passa a ser obrigatório. E a questão da educação é o fundamento de tudo, né, a educação para o trânsito principalmente, né. A PRF ela tem trabalhado fortemente a questão da educação para o trânsito, justamente para ela se adequar ao Pacto da ONU, segundo o qual, né, até 2020, os países signatários teriam que reduzir os índices de acidentes em seus territórios em 50%, né? E isso era para a década de 2010 a 2020. A gente evoluiu muito, né? O Brasil é um dos signatários desse Pacto da ONU. A gente evoluiu muito nessa questão, mas ainda estamos aquém de chegar a esse percentual de 50%, né? A gente precisa evoluir mais. E a educação, obviamente, é o caminho principal para se chegar a isso. A PRF, ela trabalha fortemente a questão da educação para o trânsito. A gente tem parcerias, né, de palestras com empresas interessadas e tudo mais, mas a gente acha que isso tem que ir além. Isso tem que ser uma coisa que começar desde pequeno, nas escolas, né? A educação para o trânsito. A criança vai tomar consciência desde pequeno, né? E isso isso surte resultados, né? Sem dúvida que surte. Eu vou dar aqui até um exemplo de um caso pessoal meu. Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho sobrinhos, né, em idade infantil, e eu sou assim muito, quando eu entro no carro, todo mundo tem que estar de cinto, eu não saio, não dou partida no carro se todos que estiverem dentro do carro não estiverem acondicionados adequadamente com cinto de segurança. E com isso eles vão aprendendo
porque eu vou exigindo, ó, põe o cinto, ó, senta na cadeirinha direitinho, aí vou lá, verifico tudo certinho e tal. E eles acabam sendo multiplicadores dessa ideia. Porque às vezes quando eles estão no carro dos pais, dos outros tios, aí já começam, mãe, põe o cinto, pai, põe o cinto, o tio falou que tem que usar o cinto, tal. Então eles vão rememorando esse ensinamento que eu passo para eles e vão fiscalizando, digamos assim, né, os pais, né, para que os pais utilizem o cinto de segurança. Então, sem dúvida que as crianças, elas têm esse grande potencial de serem multiplicadores. E as pessoas têm que se conscientizar. Você vê aqui em Campos, a gente percebe um volume muito alto de motociclistas que transitam pelas ruas da cidade, pelas rodovias, sem utilizar o capacete, né? E retiram os retrovisores da moto para circular. Ou seja, 2 itens obrigatórios e de segurança do condutor que eles estão abrindo mão. Por que eles estão abrindo mão desses itens de segurança? Itens que podem salvar a vida deles, entendeu? Então a gente tem que começar a mudar essa mentalidade, senão a gente não vai evoluir na questão de melhoria da estatística, né? É inconcebível num país como o nosso nós termos que lidar anualmente com em torno de 35 mil mortes no trânsito, no ponto no qual chegamos, né? Você vê, se a gente for analisar os conflitos bélicos armados no pós-guerra, nenhum conflito bélico dizimou 35 mil vidas em um ano, né? Então, assim, são números alarmantes, assustadores. A gente tem que mudar essa realidade, né? A gente não pode continuar vendo dia após dia nossos jovens, pessoas morrendo no trânsito por conta da falta de conscientização, por conta da falta de utilização de um item de segurança, por conta do desrespeito às normas de trânsito, às normas de circulação, por conta de excesso de velocidade. Não dá. Ô Jober, recentemente essa questão do cinto é muito interessante. A gente acha que acontece com os outros, mas nunca vai acontecer com a gente. Impressionante, né? Eu quero te fazer uma pergunta, mas deixa eu trazer um dado aqui. Segundo uma pesquisa feita em São Paulo, agora, divulgada dia 8 de abril, pelo canal UOL, a quarta multa, ocorrência de multa em São Paulo é a falta do cinto de segurança. Né? O que mais causa multa é a quarta infração que mais acontece no trânsito em São Paulo é a falta do cinto. Porém, teve agora um episódio com o ex-BBB Rodrigo Mussi, e aí envolve famoso, né? Não só ganha destaque, e também agora com as redes sociais. Ele ficou em um estado muito grave, né, entre a vida e a morte, e com familiares informando como é que estava a situação dele diariamente e tal, aquela coisa toda. E, enfim, mas graças a Deus se recuperou, tá? Parece que para ter alta já. Mas ficou em estado gravíssimo por conta da falta do cinto de segurança numa ocorrência que teve. O próprio jogador do Palmeiras, que faleceu agora, rapaz, Rincon, obrigado, Arnaldo. Ele, segundo a polícia, ele pode ter tido a morte causada pela falta do cinto ou a má colocação do acessório. Enfim, o que eu quero te perguntar é assim, então são 2 exemplos de pessoas populares, famosos, que, né, um chegou a óbito, infelizmente, que é o Rincon, e o outro, esse Rodrigo aí, que graças a Deus recuperou. Tá, mas e a questão da educação? Qual é a eficiência, a eficácia da educação no trânsito, uma vez que a gente conhece aquele ditado de cavalo velho não aprende a marchar, né? E a punição no trânsito, na sua opinião e na sua experiência profissional, o que funciona com mais efetividade? É a punição ou a educação? Então, o Cláudio, a gente não, a PRF ela não trabalha com punição, né? A princípio do que as pessoas podem pensar que o cara gosta de multar, não. A multa é o último recurso para a gente, né? Obviamente que a multa ela tem um aspecto ali de punir o infrator que desobedeceu a uma norma, né? Mas a gente prioriza mais a questão da educação, né? Porque a educação ela é mais efetiva
no sentido de se alterar essa realidade, né? Porque ela vai trazer o conhecimento para as pessoas vão se atentar, às vezes, para algo que talvez elas não estejam conseguindo enxergar, e esse efeito, às vezes, a penalização ela não consegue alcançar, né? É por isso que a gente investe muito nas questões de educação para o trânsito, né? E a gente trabalha muito isso justamente para promover, né, essa conscientização, para mexer com as pessoas, para que, de fato, elas não voltem a incorrer naquela situação infracional, né? O cinto, ele salva vidas, a despeito de qualquer coisa, de historinha, de que alguém conte que, não morri porque estava... Isso é falácia. O cinto de segurança, isso é comprovado, é estatística, ele salva vidas, né? Basta a gente pegar a estatística de antes de 98 para cá e vir comparando ano a ano, até o ano em que nos encontramos, a gente vai ver uma redução significativa no número de óbitos, né? Ainda temos um número alto, mas já reduziu muito do que era lá no início. Então, o cinto de segurança, ele salva vidas. E as pessoas, às vezes, abrem mão disso, né, de utilizar o cinto de segurança por algum aspecto pessoal, por alguma crença infundada, né, e acaba colocando a sua vida em risco. E o cinto de segurança não deve ser utilizado somente pelo condutor, é condutor e passageiros, né? Eu vou trazer aqui agora uma estatística pessoal minha, como policial rodoviário federal, dos acidentes com óbito em ocupantes de veículos que eu atendi, desde que eu entrei na PRF, mais de 80% dos óbitos ocorrem com os passageiros e os passageiros que estão sentados atrás. Por quê? Porque a pessoa ela tem aquela falsa impressão de que o fato de ela estar sentada atrás, que ela está protegida e não está. Ela está sofrendo o mesmo risco de quem está sentado à frente do veículo, né? Então, tem que se usar o cinto de segurança. É muito comum, às vezes, quando eu estou em operação de fiscalização, eu abordar um Uber, um táxi, quando eu olho, o passageiro atrás está sem o cinto de segurança. Tem que utilizar o cinto de segurança e também o passageiro de trás, porque num acidente ele vai ser chacoalhado, ele vai ser projetado dentro do veículo, ele pode morrer, né? Inclusive, a gente atendeu recentemente um acidente onde o motorista veio a óbito porque o passageiro atrás ele estava sem o cinto, ele foi projetado para frente, houve um choque de cabeça entre os dois e o passageiro, o motorista, teve o pescoço fraturado e veio a óbito, né? Então, o cinto, ele é importante, ele salva vidas, né? Isso é comprovado, né? Isso é uma comprovação, não é um achismo, não estou falando aqui com base na minha opinião pessoal, é uma comprovação técnica científica e ele tem que ser utilizado. Diogo, eu vou trazer as perguntas agora em relação dos nossos ouvintes, né? Nós temos um grupo de WhatsApp desse programa e do blog Opiniões, que tem algumas colocações lá, e também temos interações pelas redes sociais. Vou começar aqui com uma pergunta. Embora ele pergunte, já disse que você não vai poder responder, então eu quero ver se você vai ou não poder responder a pergunta do Roberto Shoa, policial federal, especialista em segurança pública. Ele disse que você acha que você não pode responder, mas com certeza você tem uma opinião sobre isso. A pergunta é: acredita que o descumprimento por parte do governo federal de promover a reestruturação da PRF terá impacto negativo no efetivo e nas ações da instituição? Olha, posso responder sim, sem problema nenhum. A PRF, a despeito de qualquer situação de interesse pessoal, de interesse da carreira ou de interesse do que for, primeiramente nós somos servidores públicos, né? A gente está aqui para servir a sociedade, né? Obviamente que o nosso, digamos assim, o nosso chefe maior é o presidente da República, mas a nossa missão principal é servir a sociedade. E a gente vem trabalhando sempre muito forte, né? Nas últimas décadas, por uma carreira forte, por uma polícia forte, uma polícia responsável, uma polícia profissional. Obviamente, para a gente alcançar esse patamar, para nos tornarmos uma instituição cada vez mais consolidada e com a excelência de serviço que nós prestamos para a sociedade, né, a reestruturação, né, ter uma carreira reestruturada, uma carreira que nos permita uma segurança jurídica, uma segurança pessoal para as nossas famílias,
é importante. Mas isso, de forma alguma, vai ser algo que obste a PRF a continuar a desempenhar e executar o bom trabalho dela, sem dúvida nenhuma. Nós vamos continuar executando e desempenhando nosso trabalho da melhor forma possível, a despeito de qualquer outro fator relativo à carreira da PRF, né? A PRF, só para vocês terem uma ideia, é a polícia que mais apreende drogas no mundo, né? A gente apreende 1% de toda a droga que circula no mundo é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no Brasil. Então, é uma polícia extremamente efetiva no combate à criminalidade, no combate a drogas, né? Só nesse ano aqui, no Norte Fluminense, para vocês terem uma ideia da nossa estatística, nós apreendemos 300 mil maços de cigarro, foram mais de 500 quilos de maconha e mais de 15 quilos de substância análoga à cocaína apreendidas, mais de 200 comprimidos de metanfetaminas e em torno aí de umas 9 unidades, mais ou menos, de armamento, né, que foram apreendidos pela PRF. A gente está falando aqui numa região de fronteira interna do país, longe da fronteira seca com outros países. Lá, esses números são, obviamente, muito maiores e potencializados, né? Então, a gente trabalha sempre para isso, pelo bem da sociedade, para garantir a segurança e incolumidade de todo cidadão que circula pela rodovia, no combate à criminalidade, e vamos continuar trabalhando da mesma forma, porque o nosso compromisso é com a sociedade, é com a população do nosso país, é com o nosso país. A revista Veja, há 2 dias, agora no domingo, trouxe uma reportagem falando que os policiais rodoviários vão mirar caminhoneiros para pressionar o governo federal por reajuste. Seria meio que, segundo a matéria da Veja, por isso planeja uma operação pente fino nas rodovias como forma de protesto, até porque a gente sabe da proximidade eleitoral e o quanto que os caminhoneiros impactam no período eleitoral. Se houver uma greve caminhoneiro, o presidente inviabiliza qualquer tipo de tentativa de reeleição, independentemente de qual seja o presidente. É muito difícil o governo. O Temer passou por isso recentemente. A gente assistiu ali o que aconteceu naquela greve. Mas tem algum fundamento essa história, você enquanto policial rodoviário federal? Nos grupos internos, alguma coisa circula nesse sentido? Ou a Veja deu aí uma barrigada, como dizemos no jargão jornalístico? Não, de forma alguma. Como eu disse, a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia que ela sempre está em evidência, né, nas mídias, é uma instituição muito forte, é uma das bases do atual governo, né? É uma polícia, eu não diria nem do atual, mas assim, de todos os governos, né? Porque a segurança pública é o mote de qualquer governo, quer seja ele de direita, esquerda, centro, o que for, é interesse do país, né, da sociedade. E acaba que a gente fica sendo meio que... fica no meio ali desse fogo cruzado, aí começam, né, as especulações. Mas a gente atua de uma forma muito séria. A fiscalização nossa, a gente fiscaliza qualquer tipo de veículo, ônibus de passageiros, veículo de transporte coletivo, veículo de transporte pessoal, veículo particular, veículo de carga. Não existe essa questão de direcionamento de fiscalização, até porque isso, os nossos normativos, a nossa regulamentação não permite esse direcionamento. Nós temos que ser imparciais na nossa fiscalização. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, não tem fundamento nenhum. Obviamente que falar da PRF, levantar esse tipo de situação, deve vender jornal, né, deve dar mídia e tal, então é sempre muito... é uma pauta muito boa, mas internamente não há nenhuma orientação em relação a isso, não há nenhum movimento nesse sentido, e a gente atua, sim, com base naquilo que prevê a nossa regulamentação, com base naquilo que prevê as nossas normativas, as resoluções do CONTRAN, e a fiscalização nossa é imparcial. Nosso objetivo é reduzir a violência no trânsito e combater e enfrentar a criminalidade. Esse é o nosso objetivo. Então, João Bé, só para a gente entender um pouco aqui como é que é. Claro que... Opa, não estou te ouvindo. Desculpa. Perdão. Aquele probleminha tradicional entre o computador e a cadeira. Essa pecinha que não tem jeito.
A pergunta é, não é justamente como é que é o mecanismo. É claro, vocês têm toda a técnica de abordagem, os caminhões, os carros, até mesmo de carga, não sei como que vocês denominam, mas tem essas picapezinhas, elas têm, né, um olhar bem atento aí da Polícia Rodoviária, porque é de carga, né? E o que a pessoa está carregando ali, não é verdade? Não só precisa de nota fiscal, de essa coisa toda, mas tem que ter um controle. Mas qual a importância, por exemplo, porque, poxa, no meio da madrugada, a polícia conseguia apreender numa carreta tantas toneladas de anfetamina, cocaína, essa coisa. Aí tem a participação de denúncia anônima, não tem, a polícia tem que parar necessariamente todos os caminhões, tem alguma coisa especial nesse caso, ou essa participação da população é fundamental? Com certeza, a participação da população é fundamental para a atuação da polícia, né? A gente faz parte de uma sociedade, né? E como um todo, quanto mais efetividade nós tivermos no combate ao crime, melhor para o cidadão, né? Maior a sensação de segurança, obviamente que a gente consegue neutralizar aquela célula criminosa, né? A polícia, ela lança muito mão dessas informações, né, obtidas de cidadãos, né? Inclusive, a gente tem tido muito êxito em relação a isso. A gente também tem as nossas formas de trabalhar, né? Hoje em dia, a gente lança mão de muita tecnologia, né? A gente utiliza muita tecnologia, bases de dados, né? A gente trabalha muito com inteligência, né? Com planejamento, com tudo isso. Como eu falei, a gente não age no achismo. Olha, eu vou ter uma patrulha em tal lugar por achismo. Aquela patrulha, quando ela está sendo direcionada para atuar para uma ação naquele ponto especificamente, é porque a gente já tem aquilo ali mapeado, a gente já tem um levantamento, já tem um planejamento, já tem um estudo de criminalidade, de acidentalidade naquela localidade, né? E também integração e trabalho conjunto, né? A gente tem realizado muitos trabalhos aqui conjuntos com a Polícia Militar. Na Operação Semana Santa e na Operação Tiradentes, nós tivemos 2 ações voltadas justamente, né, para essa questão da fiscalização de motocicletas aqui na região de Campos, né, com o apoio do 8º BPM, né? Inclusive faço consignar aqui, né, o meu alô, o meu abraço para o Coronel Gustavo, comandante do 8º BPM, e foram ações assim muito frutíferas, né? Nós tivemos em torno de 30 veículos recolhidos, veículos que estavam em condições irregulares, que não poderiam estar circulando, né, pelas ruas e pelas rodovias. Nós tivemos mais ou menos 120 autuações realizadas nessas 2 ações, né? Então, essas operações conjuntas, essas integrações, né, a participação da sociedade e a própria evolução da PRF, que lança a mão de tecnologias para que auxilie a nossa atuação, proporcionam que a gente consiga ter uma efetividade, uma melhor atuação. Só para você ter uma ideia, a PRF, nós temos 3 aplicativos, né, que podem ser utilizados gratuitamente pelo cidadão, né, que é o Sinal, ou seja, todo cidadão que tiver, por exemplo, seu carro furtado, ele entra no site da PRF e efetua o cadastro do veículo no Sinal. Ali vai ter um formulário pré-estabelecido, onde ele vai inserir algumas informações básicas, e no momento em que ele insere esse cadastro, é disparado um aviso para todos os PRFs em serviço num raio de 200 quilômetros. Então, todas as unidades da PRF, todos os PRFs em serviço naquele instante, num raio de 200 quilômetros, recebem instantaneamente aquela informação de que aquele veículo foi roubado naquele instante. Nós temos o Sinal Agro, né, que é para aquela pessoa que mora na zona rural, né, aquele produtor rural que tem ali o seu maquinário, né, os insumos que ele utiliza ali na lida do dia a dia da sua propriedade furtados, ou mesmo animais de sua propriedade são furtados, de maneira análoga, ele efetua esse cadastro no Sinal Agro, né, que é uma aplicação na página da PRF, e num raio de 200 quilômetros também,
todos os PRFs em serviço, naquele momento, recebem esse aviso, né, nos seus celulares pessoais. E tem ainda o sinal desaparecido, ou seja, aquela pessoa que teve um ente, né, desaparecido, um conhecido, um amigo, ele efetua esse registro, e todo PRF num raio de 500 quilômetros que estiver em serviço naquele momento, ele recebe essa informação, já sabe que aquela pessoa se encontra desaparecida. Então, a gente já vai ter uma referência para poder trabalhar na localização daquela pessoa, na localização desses insumos, desses veículos que foram subtraídos do cidadão. Conexão do Neto voltou. Voltou agora, Neto. São aqueles, digamos, necessários vendedores de tudo que ligam a todo momento e perturbam a vida de todo mundo, né? E insistem, de 5 em 5 minutos, mesmo o número ligando, você bloqueia, daqui a pouco surgem mais 200. Mas, enfim, vamos ao que interessa, que é a nossa entrevista. E nós não podemos nem bloquear, né, Nogueira? A gente trabalha em comunicação, não pode nem bloquear DDD de fora, porque a gente fala com Brasília, a gente fala com Rio, a gente fala com São Paulo, enfim, é complicado. Mas todo mundo que está ouvindo a gente convive com isso diariamente, nesse monte de ligação aí de telemarketing que vem perturbar e não tem horário, né? Ontem eu recebi desse mesmo grupo aí, 10 horas da noite de ligação, agora 8 horas da manhã, é bem complicado. Mas vamos lá para o nosso assunto, que também não é simples. Tem mais uma pergunta aqui do grupo de WhatsApp do programa, João. Essa pergunta, você até já respondeu um pouco sobre ela, é do Hanania, advogado Hanania Mongi. Ele coloca o seguinte: como? Monjan, obrigado. Patrulheiro, nos últimos anos a PRF vem batendo recorde atrás de recordes na apreensão de drogas, armas e munições. Chegou até mesmo a falar sobre isso. A que se deve esse aumento da atividade policial? É possível aumentar ainda mais? O que seria necessário para isso, na sua opinião? Sim, obviamente, a gente busca cada vez mais estar à frente, né, da atividade criminosa, né? A gente busca resultados cada vez mais efetivos, né? E, assim, a gente tem as nossas limitações, obviamente, né? Nós somos uma polícia, nós não temos um efetivo tão volumoso como, por exemplo, da Polícia Militar, né? Se a gente for comparar a polícia, que deve ter um efetivo aí da ordem de quase 10 vezes o nosso, então a gente tem que se lançar a mão justamente de tecnologias, né, de trabalhar com estatísticas, com análise de evidências, com planejamento, né, com priorização, para a gente alcançar a máxima efetividade possível, né? E isso vem dando resultado e vem dando certo. A gente vem conseguindo também, além de desenvolver essas tecnologias, né, que eu mencionei há pouco também, a gente vem conseguindo também trabalhar com melhoria dos nossos equipamentos, dos nossos materiais, né? Recentemente, a PRF, né, ela começou a operar com veículos blindados, né? Quando eu cheguei aqui na delegacia há 2 anos atrás, nós tínhamos, a princípio, apenas uma viatura blindada, né? As outras viaturas não ofereciam nenhum tipo de proteção ao policial. Hoje, basicamente, aqui, mais da metade da nossa frota já é de viaturas blindadas. Então, todo o PRF, basicamente, hoje, que está operando, ele está operando com uma viatura blindada, já é uma segurança a mais. Os nossos sistemas também, né? A gente vem buscando cada vez mais integração, né, com sistemas de outras agências, né, para que a gente possa ter um compartilhamento de informações em tempo ágil, né, que sejam úteis para a nossa tomada de decisão. Então, isso tudo vai impactando, né? A gente vai construindo, vai mapeando, né, e vai trabalhando dentro daquilo que é a expertise de cada localidade. Por exemplo, na região fronteiriça, obviamente que o volume de apreensão de drogas, de cigarro, é muito maior, né? Para uma droga chegar aqui, ela vai ter que ter cruzado praticamente quase que o país todo, né, até chegar aqui. Então, lá, essa expertise é maior. Aqui, por exemplo, nós temos uma vocação muito grande para a recuperação de veículos aqui, pelo fato de estarmos, né, na divisa entre
Minas, Espírito Santo, né, ali já na entrada para o Nordeste, de não estarmos tão longe de São Paulo também. Então, isso tudo corrobora para que aqui seja um local de passagem de veículos furtados e roubados. Então, a gente consegue ter um aproveitamento muito significativo, né, em relação a isso. A gente começa a ter resultados também muito expressivos na região dos lagos, com apreensões de drogas, né? Então, deve-se também ao fato da proximidade com o Rio de Janeiro. Então, isso tudo vai potencializando a nossa ação e, obviamente, que a gente vai buscando cada vez mais estar adequado e preparado para isso, né? A gente investe na capacitação do nosso corpo profissional. Então, o nosso efetivo ele é treinado, ele é capacitado periodicamente. Nós participamos de operações, por exemplo, a Operação ESD se iniciou em outubro do ano passado. Ela tinha a previsão de ir até janeiro desse ano, mas o resultado foi tão positivo na questão de combate, enfrentamento à criminalidade no Rio de Janeiro, que resolveram estender por esse ano todo. Então, nessa operação, a gente movimenta policiais rodoviários federais do país todo. Então, você tem equipes formadas por PRFs oriundos aqui da 8ª Delegacia, oriundos do Paraná, oriundos do norte do país, e cada um trazendo a sua expertise, e ali a gente faz aquela troca de conhecimentos. E, obviamente, que esse PRF, quando ele retorna aqui para atuar na nossa delegacia, ele já tem ali um conhecimento a mais, ele já aprendeu algo a mais que ele possa empregar aqui no trabalho do dia a dia dele, possa contribuir para a melhoria da efetividade da nossa atuação no enfrentamento à criminalidade e na promoção da segurança viária para os usuários da rodovia. Bom, são 8h17, tem uma pergunta que já avançamos um pouquinho, mas tem uma pergunta do ouvinte Renato Carvalho de Oliveira, Arnaldo, e meu caro Jober, bem interessante, que assim, acontece muito, acho que a todo instante, você falando de moto, e também as estatísticas revelaram aí que os últimos 2 anos foram recordes de vendas desse veículo aí em todo o país, né? Então, com gasolina R$8, amigo, só de moto mesmo. Mas naturalmente, com todas as prevenções e precauções e com a defesa, né, com a direção defensiva, essa coisa, ainda assim moto é totalmente arriscado. Bom dia a todos. É o Renato Carvalho de Oliveira. Ele diz aquela situação em que ele está de moto, tem um veículo na frente, numa BR dessa aí, com aquela sinalização proibida de ultrapassagem, né? E só que o automóvel acaba dando uma passagem para a moto na própria pista em que os dois estão, no mesmo sentido. É infração? E se é para quem? Para a moto, para o carro, para os dois? Então, Cláudio, a sinalização da via, se há uma faixa contínua, né, que é aquela que não tem nenhum tipo de corte, ela vai contínua, essa é a sinalização de que naquele local especificamente é proibido a ultrapassagem, né? Então, a despeito de o veículo, né, chegar um pouco para o lado para ele passar, em tese, essa manobra não deveria ocorrer, porque ela é uma manobra que vai contra a sinalização horizontal, que nós temos 2 tipos de sinalização na rodovia. A sinalização horizontal, que é justamente essa que é impressa no solo, né, na própria rodovia, e a sinalização vertical, que são as placas, né, os sinais luminosos e por aí vai. Então, em tese, essa manobra não poderia ser efetuada, né? Aí teria que se avaliar caso a caso. Por exemplo, de antemão, eu já te digo que ele incorreu na infração de ultrapassar em local com a faixa contínua, não deveria, né? Aí o outro veículo jogou para o acostamento, se for só uma mudança de faixa, em tese não houve uma transgressão, mas se ele jogou para o acostamento, ele está transitando também pelo acostamento, que também é uma infração passível de punição pelo Código de Trânsito Brasileiro, né? Obviamente que, assim, são poucos casos que a gente presencia disso, de autuações, assim, né? Até porque não tem como a gente estar o tempo todo ali presente na rodovia. Embora agora o CONTRAN tenha regulamentado a possibilidade de se efetuar autuações através de câmeras, né?
Mas, assim, o conselho que eu dou para esse ouvinte é que ele respeite a sinalização horizontal. Se ali está te informando que não é para efetuar a ultrapassagem, ele que ande ali na distância segura, atrás do veículo, até chegar ao local mais propício para ele poder efetuar a manobra com a máxima segurança possível. Porque ainda que o veículo ele se desloque para o lado, é uma situação que não oferece ali a melhor segurança para que a manobra seja efetuada naquele local. Senão não haveria sinalização horizontal ali, né? Indicando que não é para ser feito nenhum tipo de ultrapassagem, né? Então, a melhor situação é ele aguardar o local mais propício, um local onde ele possa efetuar a manobra com segurança, tanto para ele quanto para o outro veículo, do que ele, às vezes, jogar aí com a sorte aí e acabar ou sofrendo uma penalização, ou pior até, vindo a se acidentar, né? Não, se não pode ultrapassar, não pode. Fim de papo, é isso aí. Senão não haveria. Seria aquela faixa seccionada, né? Então, a gente tende a querer dar. Não tem jeitinho, né? Não pode. Então, mas não tem. Porque em trânsito, infelizmente, a gente tem que ser meio espartano, né? É observar ali o que a legislação diz, o que a sinalização está me indicando e cumprir ali a sinalização. Por quê? Se ali tem aquela sinalização, é porque há um estudo de engenharia, de layout, de segurança, que é necessário que se tenha aquela conduta naquele local, entendeu? Por algum motivo específico. Então, não é nada assim aleatório, não é nada gratuito, realmente há uma ciência por trás ali, né? Sim, perfeito. Bom, são 8h21, ô Jober, mais uma vez eu vou te pedir licença, rapidamente a gente vai fazer uma pausa e a gente volta para fechar aí esse bate-papo muito bom com você aqui hoje, não só revelador dos números, mas também orientador, né? Importante aí para que a gente tenha noção de fato. E olha, nada melhor do que uma atualização das informações, né? É muito bacana, não só por conta das mudanças do Código de Trânsito brasileiro, que vive naturalmente mudando e é necessário que se mude, né? Até porque a tecnologia está aí, os carros de hoje, em comparação com os de década de 70, 80, muito diferente, né? Tem a vantagem da tecnologia que é produzida para facilitar a vida da gente, mas a gente é que abusa, né, da velocidade, da falta do uso de cinto de segurança, mas tem carros aí que já nem funcionam se o cinto de segurança não estiver conectado. O que seria, de repente, sei lá, até uma forma de entrar no Código de Trânsito disso um dia, né? Para os carros a partir de tal ano tem que ter, né? Aquela coisa do farol durante o dia, que é muito importante, eu acho muito fundamental, principalmente nessas pistas simples aí. Bom, são 8h23 então. Rapidamente voltaremos para conversar com você no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em toda a região, e ainda Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.